Como você age quando as coisas não saem como esperado? Será que você grita, você chora, você entra em desespero? Ou você consegue manter a calma e a clareza mental e agir, independente do que aconteceu? Agir com serenidade. Agora há pouco eu estava gravando um react e já tinha dado quase 1 hora de vídeo. E o que aconteceu? De repente, deu algum problema técnico no celular e simplesmente o vídeo não ficou salvo. E eu teria várias opções do que fazer, mas hoje, com o autoconhecimento que eu tenho e o tanto que eu já me trabalhei em diversas questões, eu simplesmente lidei numa boa, simplesmente peguei os limões que eu recebi e tô aqui agora fazendo essa limonada. Então, muitas vezes, quando a gente se depara com situações desafiadoras na nossa vida, a gente tem uma tendência a entrar em desespero. Quando a gente não se conhece, quando a gente não busca trabalhar as nossas emoções, quando a gente não busca entender por que determinadas situações mexem tanto com as nossas emoções. Mas quando a gente busca por autoconhecimento, quando a gente busca compreender que determinadas situações são gatilhos para a gente e a gente procura transformar isso e aceitar determinadas situações, tudo se transforma. Porque a gente não fica mais refém do que aconteceu externamente. A gente não deixa a nossa paz ser abalada por algo externo. E muitas vezes ter controle emocional é sobre isso. É sobre não se abalar tanto com aquilo que acontece fora da gente, é nos mantermos equilibrados, independente dos fatores externos. Existem situações que vão ser muito desafiadoras e inesperadas e a gente pode sair um pouco do nosso equilíbrio, existe. Mas essas situações não devem tirar totalmente a nossa paz. Aliás, a nossa paz, ela não deve estar focada no que acontece externamente, porque o que acontece fora da gente, as condições e as situações externas, elas sempre vão estar mudando. Por exemplo, hoje você pode estar trabalhando, pode ter seu emprego, mas pode ser que amanhã, daqui a uma semana, você seja demitido. E como você vai lidar com isso? Qual vai ser sua reação diante disso? E será que hoje você já sabe o que você faria diante de uma situação dessa? Ou será que você sempre espera acontecer para pensar no que pode fazer? Porque em algumas situações é importante a gente se planejar antes de acontecer. Algumas situações a gente tem como se programar e outras não, a gente vai ser pego de surpresa também. Mas para aquilo que a gente tem como se organizar, por que não aproveitar isso? E aquilo que a gente não tem, por que não aceitar a situação? Porque muitas vezes o que vai gerar o sofrimento na gente, o que vai gerar esse desequilíbrio emocional, essa falta de controle, é a gente não aceitar o que aconteceu. É não aceitar o fato. E aceitar não significa ficar de braços cruzados e não fazer nada para transformar essa situação. Mas aceitar significa você entender, como no meu exemplo, de que eu acabei de gravar, mas o vídeo não foi. Então, eu aceito que não foi, mas o que é que eu faço diante disso? Eu vou ficar me vitimizando? Eu vou ficar chorando? Eu vou ficar reclamando, estressada? Ou eu vou fazer algo diante disso, como eu estou fazendo agora? Então, aceitar significa que a gente aceita o que aconteceu, a gente aceita o que é, mas diante disso a gente pode tomar atitudes diferentes. Para a gente ter controle emocional, a gente tem que ter autoconhecimento. A gente tem que também, muitas vezes, retirar tudo aquilo que é de excesso que tem na nossa vida. Porque às vezes a gente está acumulando muito excesso. Às vezes são pessoas que a gente segue no Instagram, às vezes são fotos, às vezes são conversas antigas. Então o que hoje às vezes está ocupando espaço na sua vida que não deveria estar ocupando espaço? Porque às vezes a gente dedica demais a nossa atenção para diversas coisas diferentes. E aí, quando uma situação exige mais, a gente já está no nosso limite. E a gente não consegue ter controle emocional porque a gente já estava chegando pertinho do nosso limite. E aquela situação era a única coisa que faltava para a gente explodir, para a gente gritar, para a gente chorar, para a gente perder o controle emocional. Teve uma outra situação que aconteceu, essa já faz um tempinho,
já faz alguns meses, eu gravo geralmente aqui com 3 luzes. Tem uma luz aqui que eu deixo para a parede, tem uma luz aqui principal e tem uma outra luz aqui. Essa luz que fica aqui, teve uma vez que eu fui levantar da cadeira e eu, sem querer, bati com o pé no tripé. Quando eu fiz isso, eu bati no tripé, o tripé caiu no chão. E a lâmpada que está aqui agora, ela só funciona quando está conectada à tomada. E na hora, quando caiu, eu simplesmente olhei, levantei e fui seguir. Fui ver o que eu podia fazer diante disso, se tinha conserto, se não tinha, como eu podia ajustar. Mas, antigamente, antes de eu ter autoconhecimento, antes de eu buscar me trabalhar, isso seria um motivo já para chorar, para dizer, poxa, que coisa chata, olha o que aconteceu, para reclamar. E não que nunca vai existir uma situação da qual eu vou perder o meu controle ou o meu equilíbrio emocional. Mas hoje, situações que antes mexiam comigo já não mexem mais. Porque eu aprendi a me conhecer, eu aprendi a saber o que é gatilho para mim. E eu aprendi também a aceitar muitas coisas como são. Porque já aconteceu, a lâmpada já caiu, foi um fato, já aconteceu, o vídeo ele não foi gravado, por mais que estava aqui gravando no celular. O celular não salvou o vídeo. Então, já aconteceu. Eu vou espernear com isso? Eu vou me desesperar? Ou eu vou aceitar o fato? O fato é esse. O que é que eu posso fazer agora diante disso? O que é que eu posso fazer para contornar um pouco essa situação? Então, muitas vezes, a falta de controle emocional da gente também é, sabe o quê? A nossa necessidade de controlar. A gente quer controlar as pessoas, quer controlar as situações. A gente acha que as coisas deveriam ter sido de uma outra forma. E aí a gente sofre por causa disso muitas vezes. A gente perde o controle emocional por causa disso. Porque eu acredito que deveria ter sido dessa forma. Só que muitas vezes não vai ser. Porque o mundo inteiro, ele não está preocupado em satisfazer as nossas necessidades, em fazer o que é melhor necessariamente para a gente. Somos nós, cada um está olhando para si muitas vezes, que estamos pensando nas nossas próprias necessidades. Então pensa, se eu estou pensando nas minhas próprias necessidades, você está pensando nas suas próprias necessidades, cada um está pensando nas suas próprias necessidades, será que o mundo veio para atender às suas expectativas? Será que as pessoas vieram para atender aquilo que você considera como certo? Será que as pessoas têm que concordar com você, pensar da mesma forma que você? Ou será que as pessoas também têm um livre arbítrio de agirem como quiserem? E você tem um direito, é óbvio, de se posicionar diante das situações. Mas também entender que algumas pessoas vão continuar agindo da mesma forma. E talvez o que você precisa é se afastar dessas pessoas. Será que hoje, no dia a dia, pequenas coisas estão te tirando do seu equilíbrio? Estão te fazendo perder o controle emocional? Então é sinal que você está dando muitas vezes significado e importância muito grande para essas coisas. Como se a sua paz, como se o seu equilíbrio dependesse dessas coisas. Mas não depende. Só que se você dá esse significado, se você acredita que aquilo dali, que aquela situação, que aquela pessoa é responsável pela sua paz, você nunca vai ter paz. Porque, como eu falei, as condições externas sempre vão estar mudando. As pessoas sempre podem fazer algo que vai nos desagradar. Então, se verdadeiramente você não estiver centrado ou centrada em você, se concentrando em você, em se conhecer, em saber quais são os seus gatilhos, o que te deixa com raiva e por que te deixa com raiva, o que te deixa triste, por que isso te deixa triste. Se você não buscar se compreender profundamente e também ter aceitação, porque a aceitação ela é essencial. Como eu te disse, aquilo que aconteceu já aconteceu, é um fato. Sobre aquilo que aconteceu, você não pode fazer nada. Você pode fazer algo a partir disso, diante disso. E muitas vezes vai ser necessário a gente fazer. Em algumas vezes, não. Outras vezes vai ser necessário simplesmente a gente aceitar. Por exemplo, diante da situação de um assalto, X pessoa foi assaltada. A pessoa ela pode se desesperar diante disso. Mas, se ela compreender que aquele fato não tem como ser mudado, isso já é para diminuir grande parte do sofrimento. Não quer dizer que ela não vai fazer nada diante disso, ela pode fazer um boletim de ocorrência e o que mais tiver ao alcance. Mas, fora isso, ela precisa aceitar, porque se não aceitar, ela vai ficar sofrendo ali por causa disso.
Então, o que hoje está te fazendo perder o controle emocional? É alguém que faz alguma coisa e isso te tira do sério? É alguma situação ou alguma condição específica? O que está te tirando do sério hoje? E por que isso está te tirando do sério? Será que é porque você acha que não deveria ser dessa forma, deveria ser de uma forma diferente que a pessoa deveria agir? Ai, estou muito estressada, perdi o controle emocional porque o ônibus atrasou. Será que se você tivesse saído mais cedo, isso teria acontecido também? Então, além de aceitação, além de autoconhecimento, é a gente enxergar também a nossa parcela de responsabilidade. Por exemplo, às vezes a gente perde o controle emocional porque alguém tira determinadas brincadeiras com a gente não gosta, mas a pessoa continua tirando. Mas às vezes a gente tolerou demais aquilo. E em algumas situações a gente vai ter um pouco mais de paciência para transformar essa situação, caso não seja possível um afastamento. Ou falar de uma forma mais rígida, onde realmente a pessoa entenda. Encontrar outras formas de solucionar essa questão. Mas, por exemplo, tem pessoas que se irritam com coisas simples. Vamos supor que alguém tem um determinado comportamento, sei lá, de ficar se coçando a cada 5 minutos. E isso, por algum motivo, te irrita. Pensa aí em algo que pode ser que te irrite, que a pessoa faça. Só que percebe que esse comportamento dessa pessoa ele não é da minha responsabilidade e isso não deveria me afetar, porque isso não é sobre mim, só é sobre mim quando eu olho para isso e vejo isso como um problema. Então passa a ser sobre mim, porque eu estou enxergando isso como um problema. Mas percebe que a outra pessoa não tem a responsabilidade de parar, porque eu estou dando um significado para isso, eu estou dando uma importância para isso. E a outra pessoa tem o livre-arbítrio dela de se coçar a cada 5 minutos. Então, basicamente, para você ter controle emocional, você vai precisar se conhecer, vai precisar buscar por autoconhecimento. É importante também o quê? Que você busque compreender quais são os gatilhos. O que é gatilho para você? E por que aquelas situações são gatilho para você? Procurar entender também qual é o nível de importância que você dá para aquela situação e o que aquilo significa para você. Porque às vezes aquilo significa X para você, mas para mim já pode significar Y. Então, qual é o significado e qual é a importância que você está dando para as situações? Às vezes você está se desgastando demais porque você não aceitou o fato. Você acredita que deveria ter sido de uma forma diferente. E aí você vai sempre estar em sofrimento. Porque diversas vezes você vai achar que as coisas deveriam ser de uma determinada forma, que as pessoas deveriam agir de uma determinada forma. Por exemplo, uma coisa que eu não gosto é quando as pessoas jogam o lixo para fora do carro. Ou seja, as pessoas estão lá comendo e elas pegam aquele saquinho, enfim, aquela garrafa e jogam para fora do carro na via pública e não estão nem aí. Mas percebe que se eu ficar focando nisso, isso não vai mudar nada. Eu não vou mudar o comportamento da outra pessoa. E se eu me permitir me irritar com isso, eu vou estar fazendo mal para mim, não estou fazendo mal para outra pessoa. Eu estou sendo a maior prejudicada. Diante dessa situação, o que é que eu posso fazer? Se é alguém próximo a mim, eu tenho uma proximidade com essa pessoa, eu posso ir lá e conversar com essa pessoa numa boa, tentar aconselhar. Mas se é uma pessoa totalmente estranha, né? É uma pessoa que eu não conheço, diante da situação, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar e jogar no lixo. Mas eu não preciso estragar o meu dia inteiro porque alguém jogou lixo na rua. Então para pensar no seu caso, na sua situação, que você pode fazer diante do que está acontecendo na sua realidade, do que está tirando a tua paz, o teu equilíbrio. E pensa naquilo também que eu te falei. Será que você não está depositando a sua energia em diversos lugares e por causa disso você não está tendo paz e controle emocional? Porque às vezes você passa horas e horas no Instagram, horas e horas perdendo tempo nas redes sociais, horas e horas trazendo para você um monte de situações das quais você não deveria estar envolvido ou envolvida. E aí você gasta toda a sua energia nisso e você não tem energia para se centrar na própria vida, para ter equilíbrio e controle emocional. Vou te dar um exemplo novamente pessoal.
Teve uma época que eu até cheguei a usar um pouco mais o Instagram para trabalho mesmo. E isso estava mexendo comigo emocionalmente. Então, assim, algumas coisas a gente precisa retirar porque faz mal mesmo. Então, para pensar o que você precisa eliminar de excesso que tem na sua vida. Porque às vezes você está com muito excesso. Então, tem coisas que, por exemplo, você vai precisar se afastar. Tem situações que você vai precisar colocar limites. Tem situações que você vai precisar agir de uma outra forma diferente. Então, para pensar e observar isso. Eu espero que, de alguma forma, esse vídeo tenha te ajudado a refletir, a pensar um pouco mais a respeito disso. A compreender como você pode passar a ter controle emocional. Que você comece a olhar para suas próprias emoções. Comece a compreender por que determinadas situações mexem tanto com você. Encontrar, de fato, a raiz. Porque às vezes nem é aquela situação que está mexendo tanto com você. É uma situação que aconteceu lá atrás e ainda está registrado em você. E aí você está agindo conforme isso que te aconteceu. Por exemplo, para pensar em questão de relacionamentos amorosos. Às vezes as pessoas passam por uma situação muito desafiadora dentro de um relacionamento. Quando vão para outro relacionamento que aparentemente vai acontecer algo semelhante, a pessoa ela já tem uma reação como se aquela outra pessoa fosse agir da mesma forma que essa agiu, só que às vezes não ia. Mas a sua reação estava condicionada já e você vai reagir conforme aquilo que você vivenciou lá atrás. Então, da mesma forma, pode ser situações das quais você sente que não tem controle emocional sobre isso, das quais você sente que perde a sua paz. Então, para refletir e pensar um pouco a respeito disso. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!